Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que bom, que alegria podermos estar mais uma vez comentando uma dessas lições maravilhosas, dessa revista aqui, a revista de jovens, que tem durante esse quarto trimestre do ano de 2016, servido de muita orientação, muita instrução para os nossos jovens, sobretudo acerca da temática da adoração. Na lição de número 8, a lembrança da essência da adoração, é uma lição muito interessante. Eu acredito que você, professor de escola bíblica dominical, da sala de jovens, você tem uma grande oportunidade de poder compartilhar com os seus referidos alunos sobre o livro do profeta Miqueias. E aqui eu quero fazer uma pergunta: qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem na sua congregação, na sua igreja, baseado no livro do profeta Miqueias? Acredito que faz um tempinho, não é isso? Mas essa é uma grande oportunidade de o amado, a amada irmã, poder dar uma lida no livro de Miqueias, ler pelo menos os capítulos que a lição está mencionando, para poder familiarizar-se desse texto, como também poder trazer informações muito interessantes, novas, para os referidos jovens que muitas vezes não têm tanto contato com o livro de Miqueias. Como disse, o título da lição fala a lembrança da essência da adoração. Miqueias, ele está profetizando, obviamente, para aquele reino do sul, que é justamente o reino de Judá. Vivemos aqui nesse período onde o reino está dividido entre o reino do norte, onde tem 10 tribos de Israel, e o reino do sul, 2 tribos, que é a tribo de Judá e Benjamim. Obviamente, o reino do sul ele é chamado de Judá, e o reino do norte chamado de Israel. Miqueias profetiza na época meio que contemporâneo do profeta Isaías. Nós vamos ver na própria lição que provavelmente esse Miqueias ele teria nascido em um povoado chamado Moresete, onde esse povoado Moresete provavelmente seria perto da Filistia. Era uma região campestre, era uma zona rural, e provavelmente, até a lição infere essa ideia de que o nosso querido profeta Miqueias seria um homem do campo, e estaria mais voltado para este setor, para estas pessoas. Enquanto que na contemporaneidade, no mesmo período em que o profeta Miqueias profetiza, o profeta Isaías era mais um profeta palaciano, ou seja, ele é de uma família nobre e ele profetiza muito ali no palácio. Mas a verdade é que o contexto sócio-religioso no qual está inserido o profeta Miqueias, que justamente é o que a lição vai tratar aqui sobre a lembrança da essência da adoração, é que a nação, o reino do sul, está vivenciando um momento de profunda crise espiritual, apesar de, ao mesmo tempo, estar vivenciando um momento de restauração espiritual com o profeta Ezequias. Então ele vai mostrar, essa lição vai mostrar de maneira muito presente, de que ao mesmo tempo que estava acontecendo um mover do Espírito, ou havia acontecido recentemente um mover do Espírito, ao mesmo tempo estava havendo uma situação um tanto ainda, em alguns aspectos sociais e religiosos, caóticas. Por exemplo, os ricos da época de Miqueias estavam explorando terrivelmente os mais pobres. Ainda, além dessa questão dos ricos, havia a questão da idolatria. Havia a prática da idolatria, havia ainda essa questão do cerimonialismo legalista, que foi até tema da lição anterior, a lição de número 7. Então, Miqueias está vivendo nessa condição meio que paradoxal ainda, meio que dividida. Ao mesmo tempo surge um avivamento, ao mesmo tempo o povo ainda está resistindo à ação do Espírito de Deus. Ao mesmo tempo que há a justiça divina sendo implantada, ainda há injustiça por parte de muita gente ali daquela nação, sobretudo dos ricos. Então a profecia de Miqueias, obviamente, é uma profecia que vai buscar justamente denunciar essas práticas pecaminosas, esses tipos de pecados da sua época,
numa tentativa de restaurar verdadeiramente a verdadeira adoração. E aí nós vamos perceber nesta lição, e sobretudo no livro de Miqueias, sobre a essência da adoração, que a adoração ela não está única e exclusivamente apenas voltada para apenas a questão da teoria em si, mas sobretudo da questão prática. A adoração a Deus ela não pode estar dissociada justamente de algumas atitudes de justiça e, obviamente, de amor para com o próximo. No segundo tópico da lição, falando sobre a essência da adoração segundo Miqueias, o comentarista vai colocar isso baseado no capítulo 6, versículo 8 do livro de Miqueias, que a adoração conduz à bondade. Isso é óbvio. Acredito que falei isso no vídeo anterior, de que quando a gente adora a Deus e quando a gente tem uma relação pessoal com Deus séria, comprometida, isso consequentemente gera em nós uma postura diferenciada para com o nosso semelhante. Então a adoração a Deus ela é algo que tem um efeito, deixe-me usar essa linguagem, um efeito cascata. Ou seja, à medida que adoramos a Deus, à medida que servimos a Deus, isso vai reverberar nas nossas relações interpessoais. Então, como é que uma nação pode estar adorando a Deus, servindo a Deus com inteireza, se no seu dia a dia ela não tem atitudes práticas de bondade? Então, é algo que Miqueias vai começar a levantar essa questão, visto que havia muitos atos de crueldade ainda naquela condição da nação de Judá, o Reino do Sul. E isso pode ser um alerta em relação para os nossos alunos, né? Quando nós adoramos a Deus verdadeiramente, essa adoração se repercute na nossa vida, no nosso cotidiano, na maneira como tratamos os nossos pais, como tratamos os nossos familiares, os irmãos da nossa igreja, os nossos vizinhos e outros mais que nós possamos ter relação. Outra questão, o segundo ponto, o segundo tópico ainda, fala sobre a justiça como fruto da adoração. É a mesma ideia, ou seja, a adoração a Deus, quando verdadeiramente adoramos a Deus, além de termos atos de bondade, quanto mais nos aproximamos de um Deus justo, de um Deus que a base do seu trono é a justiça, um Deus cujos seus atos não está desassociado de forma alguma da sua justiça, porque Deus é um Deus justo. De fato, à medida que adoramos esse Deus, que temos uma relação de adoração, de louvor, de busca a esse Deus, aprendemos com Ele a viver uma vida de justiça, a viver uma vida piedosa, uma vida que revela um comprometimento com a vontade de Deus, com o querer de Deus sobre a vida de cada um de nós. Então, outra coisa importante salientar, e que Miqueias ele vai trabalhar, é que a prática da justiça, sobretudo a questão da justiça social, isso é uma coisa muito importante no dia a dia da vida do cristão. Vou falar um pouco sobre isso ainda no terceiro tópico. No terceiro ponto do segundo tópico, ele fala sobre louvar a Deus torna o nosso coração humilde. É óbvio, o próprio Jesus no Evangelho de Mateus está registrado, quando Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. De tantas coisas que podemos aprender com Cristo, de tantas coisas que podemos aprender com a nossa relação com Deus, uma delas é a questão da humildade. E é bom lembrar que a humildade não é a negação das nossas qualidades. Em momento algum Jesus nega as qualidades que ele tem, obviamente, mas não se utilizar dessas qualidades para oprimir, para desrespeitar, para desvalorizar as pessoas. Podemos muito bem fazer uso das nossas qualidades para também elevar as pessoas, para também propiciar o crescimento e o desenvolvimento e o bem-estar das pessoas. Então, a humildade não é negar as nossas
nossas qualidades. Mas a humildade implica em reconhecer que temos qualidades, não se utilizar dela de maneira danosa e também ter a capacidade de reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, as nossas limitações e procurar corrigi-las. Então, na adoração a Deus, obviamente, há essa abertura. À medida que louvamos a Deus, que adoramos a Deus, Deus nos concede essa possibilidade de reconhecimento de uma autoimagem equilibrada, a fim de que possamos agir com humildade. No terceiro tópico, ainda falando sobre o profeta Miqueias, obviamente, e tratando sobre essa questão da igreja, já trazendo uma aplicação para os nossos dias, o comentarista diz: de fato somos adoradores? Ele faz essa pergunta, e essa pergunta pode ser lançada para nós, professores, e pode ser lançada também para os nossos colegas, nossos alunos. Podemos despertar esse entendimento, essa curiosidade e essa reflexão. Será que de fato temos adorado a Deus na perspectiva bíblica daquilo que a palavra de Deus estabelece como verdadeira adoração? E aqui no primeiro ponto ele vai dizer a igreja e a justiça social. E aqui ele vai tocar numa tecla muito importante da nossa sociedade. É claro, gente, que a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus em todo o mundo, a principal missão dela é pregar o Evangelho a toda criatura. A missão da igreja, de fato, é levar o conhecimento de Cristo a todos os povos, a todas as nações, através daquilo que falamos, daquilo que pregamos e através daquilo que vivemos, a nossa postura diante de Deus. Mas nós não podemos negar, inclusive a Epístola de Tiago vai falar muito bem sobre isso, de que ao levar esta mensagem, ao pregar esta mensagem, a termos uma relação interpessoal na igreja, nessa comunidade de servos de Deus, não podemos negar de que temos uma responsabilidade social uns para com os outros. Que a igreja ela precisa de fato atentar para a necessidade social de cada um, de que à medida que alguém carece de alimentos, carece de alguma ajuda, a igreja como um todo, e eu digo aí a igreja como coletividade e a igreja na sua individualidade, tem a responsabilidade social de poder cooperar, de poder contribuir, de poder ajudar de alguma forma. E é importante salientar isso para os jovens. Quando a Bíblia fala a igreja, ou quando o comentarista fala a igreja, não está se tratando apenas da organização da igreja local como instituição, mas da igreja como nós, como cada um de nós. Então, antes de falarmos se a igreja está fazendo justiça social ou não, devemos tratar: será que eu tenho praticado a justiça social? Será que eu tenho procurado também contribuir, ajudar responsavelmente com aqueles que precisam de alguma coisa, dentro, obviamente, das minhas condições e limitações? Algo a se pensar. Isso tem a ver com o nosso ato de adoração a Deus, porque eu já falei no início que a nossa relação com Deus ela vai reverberar no nosso relacionamento interpessoal. O segundo ponto do terceiro tópico vai dizer que somos cristãos ou somos consumidores de religiosidade. É uma pergunta extremamente séria. No período em que vivemos em um evangelicalismo extremamente danificado pela presença de igrejas que se dizem evangélicas, que estão extorquindo a vida financeira de muitos dos seus adébitos ou de muitos dos seus membros, precisamos atentar por isso. Será que temos seguido esse direcionamento de alguns segmentos evangélicos no que diz respeito a tratar os membros da igreja como clientes? E aquilo que é feito na igreja, que deveria ser feito como ato de adoração, tem sido como uma mercadoria? Então, esse não é o propósito de Deus. Os membros da igreja, nós, servos do Senhor, não somos clientes, onde a igreja oferece mercadorias como oração, como jejuns, como ministrações da palavra. Isso não é mercadoria, não. Isso é ato também de adoração a Deus. Então, é algo a se pensar
muito bom para refletir nessa aula deste domingo. Outro mais seria o final, o terceiro tópico. Por fim, diz: o mais importante não é o que temos, mas é o que somos. Olha que coisa importante. Numa sociedade extremamente materialista na qual estamos inseridos, muitos chegam a dizer isso: você vale aquilo que você tem. Diante de Deus isso não é verdade. Diante de Deus nós valemos aquilo que somos. Deus aquilata o seu povo pelo fato de sermos filhos de Deus, independentemente de classe social, de cor, de raça, de nível intelectual. Diante de Deus nós temos o valor com base naquilo que somos e não naquilo que angariamos financeiramente. Então é importante desenvolvermos isto nas nossas práticas, nas nossas relações na igreja. Se de repente na igreja houver digamos assim, uma contenda, um problema, um desentendimento entre uma pessoa menos favorecida financeiramente e uma pessoa melhor favorecida, ambos devem ser tratados de forma igual, devem ser ouvidos de maneira igual, e aquele que errou deve ser corrigido, independentemente de ter sido o menos favorecido ou o mais favorecido. Então, precisamos tomar cuidado com isso para não agirmos com preconceito. E eu quero abrir um parêntese aí. É que infelizmente não existe preconceito somente do lado do rico, com relação no sentido de valorizar o rico e desvalorizar o pobre. Em alguns aspectos existe também, em alguns casos, o preconceito para com o rico no sentido de que supervaloriza o pobre. Então é importante que na igreja precisamos evitar essas perspectivas extremas e valorizar todos como servos de Deus, a começar da nossa sala de escola dominical, na maneira como tratamos os nossos alunos, como nos dirigimos aos nossos alunos, como damos atenção a eles, independentemente da classe social, devemos atender e atentar para todos eles. Então, gente, é um tema muito interessante que a gente pode trabalhar, que a gente pode pensar, refletir e despertar para as nossas atitudes acima de qualquer coisa. Então, querido professor, tenha uma aula abençoada. Espero poder ter contribuído de alguma forma positivamente para essa aula. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês e continue assistindo os vídeos aqui do seu canal Minutos de Educação Cristã. E certamente você será muito abençoado por Deus, em nome de Jesus.